Boa tarde a todas, vou ligar a luz aqui, a todas e a todos, né? Vamos iniciar, então, mais um encontro, né, do nosso projeto de extensão, que se chama Diálogos sobre Cárcere. Bom, meu nome é Caroline, eu sou professora do Departamento de Psicologia e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos, né? E esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, hoje, como estamos na semana, né, do dia 18, que foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, eu queria, nós escolhemos aí como temática esse debate sobre os manicômios e o cuidado em liberdade, né? Eu acho que essa é a grande questão. E convidamos a Daniela Toniza e a Daniele Santos para conversarem conosco sobre um filme belíssimo, né, que se chama Cipofare. Gostaria de agradecer imensamente a Dani e a Daniele, né, por aceitarem o convite. E a nossa dinâmica é a seguinte: vocês têm de 10 a 15 minutos para fazerem comentários sobre o filme. E a partir disso também a gente vai se inscrevendo, né, todos que aqui estão têm a oportunidade de participar. E aí a gente vai se inscrevendo, de acordo com as inscrições, as pessoas vão também conversando, debatendo sobre o filme. Tá bom? Não sei se a Karen tem algum recado, se ela quer dar algum recado também. Karen tá aí? Tô aqui sim. Não, por enquanto é isso mesmo. Os recadinhos são esses por hora, mas pro final a gente vai divulgar o link para quem tiver interesse em fazer uma lista de presença para receber um certificado de participação no final. Aí, mais pro finalzinho, a gente divulga o link. Então tá. Muito obrigada também a presença de todas e todos aqui hoje. Bom debate para nós. Quem começa? Eu mesmo? Como que a gente faz? Bom, queria começar agradecendo o convite, né? Fiquei muito feliz de poder falar um pouco, conversar um pouco sobre esse filme, que é um filme que eu gosto muito. Já assisti muitas vezes, né? Sempre, todos os semestres passava para os meus alunos, que eu acho que é um filme que nos motiva muito, né? A continuar na luta antimanicomial. E ontem eu revi esse filme, né? Depois de muitos anos. E o primeiro pensamento assim, que me veio foi o pensamento do Gramsci, né, que inspira o Basaglia, que é contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. Né? Eu acho que o próprio nome do filme ele já diz um pouco disso, né? É possível, dá para fazer, né? Mesmo que as condições sejam as piores possíveis, mas sempre dá para fazer alguma coisa. E eu acho que, e assim, eu acho que nesse período, né, que o filme, que a história retrata, que é 1983, se a gente for pensar, foi um momento histórico muito propício, né, para a experiência da desinstitucionalização italiana, né, para que ela se tornasse realidade. Um momento assim que na Europa, um momento de crescimento econômico na Europa, né, de um estado de bem-estar social, de pleno emprego, que foi até o final dos anos 70. Momento que na França comumente é até chamado dos 30 gloriosos, né? E que foram anos também de muitas lutas sindicais, que elas ganham força e os trabalhadores conseguem muitos direitos, né? Então, assim, naquele contexto da Itália, a reforma psiquiátrica foi possível muito por essa via do trabalho, né? O pilar que sustentou e que ainda sustenta essa reforma é esse pilar do direito à cidadania. E mesmo nesse contexto favorável, né, o filme logo no início ele já nos coloca algumas questões, né?
O que fazer quando a família não acolhe? É possível tratar sem uma medicação excessiva? Como promover um trabalho que realmente emancipe, não seja só esmola, né? O que faz a diferença para que fosse possível em 2006, né, 2008, quando o filme foi feito, que a Itália contasse com 2.500 cooperativas e mais de 30 mil usuários trabalhando, né? O que fez diferença, né? Eu acho que o filme mostra que o que de fato significa colocar a doença entre parênteses para ver o homem, né? Como Basaglia costumava dizer. Mais do que essas condições materiais, houve uma mudança no discurso, né? Se no discurso médico o louco era o doente, o incapaz, a partir de então ele passa a ser sócio, né, da cooperativa, trabalhador, né? Isso muda então a perspectiva, né, do próprio valor. Então, a partir de então, os usuários começam a exercitar o poder de voz, o poder de escolha, o desejo, né, o poder de sonhar, o poder de comprar coisas, essa contratualidade. Isso me remete a um texto, né, um artigo do Viganò, que se chama Trabalho em Equipe na Rede, onde ele começa dizendo que os muros do manicômio não tinham a função apenas de prender, mas de proteger, manter longe o temor e o perigo da morte. Quando se tira o muro, resta a vida, né? Resta viver em liberdade e viver muito arriscado, né? Para qualquer um de nós que podemos nos apaixonar, podemos ter êxitos, fracassos, e para o louco ainda tem o enfrentamento do olhar do outro, que é quase sempre impregnado de muito preconceito, né? E nessa direção, né, o Viganò insiste que quando a gente tira o muro, é necessário oferecer o laço. E como que isso aparece no filme, né? Não basta oferecer só o trabalho, né? Precisa uma amarração também pela palavra, pela nomeação, né? Um cidadão com direito ao trabalho. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. O segundo é uma coisa que favoreceu, né, que isso fosse possível. E o segundo ponto é uma posição de não saber, né? Eu acho que o Nelo, ele é o personagem, assim, que aparece despido desses saberes psiquiátricos, né, universais, que categorizam, que se orientam pelos riscos, né, e apostou mesmo no potencial, assim, ele foi capaz de ajustar o desejo de cada um, as possibilidades, as habilidades, né, para que todos pudessem contribuir com o que tinham e como podiam, né, para que aquele trabalho pudesse acontecer. Ele foi capaz de enxergar o homem em sua singularidade, acreditou no humano, valorizando as capacidades de cada um, fazendo da linguagem um instrumento de amarração no laço social e de inscrição mesmo na cultura. E dessa forma, né, foi possível é possível, né, que o louco também nos trate, né? E eu quero chamar atenção, assim, para mais 2 pontos, né? Acho que o primeiro ponto, né, assim, falar um pouquinho de como que, de algumas experiências, como que isso aconteceu no Brasil, né, assim, um pouco dessa nossa realidade. A nossa reforma, ela aconteceu mais tardiamente e por um caminho um pouco diferente, onde o trabalho, ele não foi a gente não conseguiu promover essa inserção tanto através do trabalho, né? Mas mesmo assim a gente tem algumas experiências
muito bonitas, assim, por exemplo, de Campinas e aqui da Suricato em Belo Horizonte, né? E acho que essa dificuldade, ela se dá, inclusive, pelo nosso contexto, que é um contexto de uma precarização cada vez mais avassalador, e não só para os loucos, né? A dificuldade de ter um trabalho com valor social. Mas eu queria falar de uma experiência assim, que eu tenho acompanhado alguns usuários na rede que estão fazendo parte dessa experiência, que ela é muito interessante, que é uma experiência que começou em 2014, né, por uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, quando ele ainda existia, que propôs, né, inspirado numa... Acho que o seu microfone está desativado. Desculpa. Então, vou repetir o finalzinho. Então, é um projeto, né, do Ministério do Trabalho, quando ele ainda existia, em 2014. Desde 2014, ele já incluiu mais de 200 usuários num trabalho formal em Belo Horizonte. Como que ele funciona, né? Alguns usuários que frequentam centros de convivência são encaminhados, né, para um projeto que associa a prática no trabalho e a formação, né, no Senai, principalmente, ou na Rede Cidadã, e durante um período de um ano eles são acompanhados, eles como um programa Jovem Aprendiz, recebem meio salário mínimo, e depois de um ano eles são efetivados com a carteira assinada e o salário cheio, né? E tem muita flexibilidade esse projeto, e o apoio assim, da rede, e uma parceria com algumas empresas, no sentido de compreender que em alguns momentos eles vão precisar se afastar, eles vão precisar ir nas consultas, e então esse projeto ele garante, de alguma maneira, alguma estabilidade para esses usuários. Mas assim, né, apesar desse projeto ser bacana, e mesmo a experiência né, que é mostrada na Itália, também ser muito interessante, acho que a gente tem sempre ter um cuidado de não pensar que o trabalho como uma panaceia, assim, que vai resolver todos os problemas de exclusão social, assim. É preciso que seja um trabalho que, de fato, ele seja emancipador, e que possa se constituir também como uma referência simbólica para a própria existência, né? Ele vai funcionar bem para alguns usuários, para outros vai ser uma violência. Para alguns, essa amarração ela vai ser por meio da arte, do teatro, da música, da literatura, para outros vai ser através da militância, da solidariedade, do discurso religioso, da ciência, de um lugar, de um papel na família, e assim por diante. Assim, o trabalho ele não é a resposta para todos, né? Acho que a gente precisa ter muita clareza de não pensar que a solução é universal através do trabalho. E nesse sentido, assim, eu vou concordar mais uma vez com o Viganò, assim, que a rede, ela precisa de muitas ofertas, mas a sua existência por si só, ela não trata ninguém, né? Antes, uma possibilidade de circular, de encontrar acolhimento, pontos de alavanca para a criatividade, para as próprias invenções, né? Uma rede que se expande a partir do desejo de cada um de conviver, né? E aí vem o segundo ponto que eu quero chamar atenção, né?
como garante, que eu acho que o filme ele nos traz também essa questão, assim, quando acontece um suicídio, né? Como garantir uma liberdade vivível e não uma liberdade que leve o sujeito à morte, né? E eu acho que isso vai depender muito da parceria que a gente pode fazer, né? Que ele, né, o louco, ele vai poder fazer com a gente, né? Para circular na cidade, até que ela não pareça tão ameaçadora, mas também de nós trabalhadores, né, e militantes, do nosso compromisso ético-político de transformar também a cidade para que possa acolher esses usuários, né? Eu acho que é isso que o Rotelli chama de desinstitucionalização. E é isso que o 18 de maio também ajuda a produzir, né? Uma transformação do olhar sobre a loucura, mas também de enfrentamento de outros tipos de preconceito, né? Do racismo, da homofobia, da pobreza, né? Que atravessa a vida dessas pessoas também. E para finalizar, então, né? Assim, eu acho que a reforma psiquiátrica brasileira, né, apesar de todos os golpes e desafios que a gente vem sofrendo, vem enfrentando, ela resiste a partir do nosso desejo, né, e nos ensina todos os dias que sim, que é possível, dá para fazer. Obrigada. Então, posso falar agora? Minha vez, então. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Queria também agradecer o convite. Assim, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, participar desse debate e tal. O laboratório... É bacana poder participar desse debate no laboratório, por isso agradeço muito o convite. E bacana poder estar aqui nesse debate junto com a Dani, que já vimos tendo várias caminhadas e um percurso que muitas vezes se encontra, assim, né? Seja na formação, seja nos debates. E aí, então, eu tomei nota de algumas coisas aqui para eu não esquecer, só que eu preciso ordenar a coisa aqui. Sim, agora sim. Então, eu sou Daniele e sou psicóloga, sou ouvidora da Fundação Hemominas e atualmente eu trabalho também na Prefeitura de Ribeirão das Neves. E aí, durante muitos anos, trabalhei no Centro Mineiro de Toxicomania e da supervisão de serviços e de risco. E aí, assim, em relação ao filme, né, eu ainda não tinha assistido o filme, então foi, assim, um prazer muito grande poder assistir. Um filme muito lindo que não se exime, assim, de tratar de questões tão duras, tão difíceis, assim, né, que dizem respeito à experiência humana, e o filme trata de todas elas, assim, né, aborda várias dessas questões e de uma forma muito sensível e delicada. E aí eu quero chamar essas questões, assim, de questões da experiência humana mesmo, assim, né, a gente está falando da loucura, entendendo a loucura como parte da experiência humana, como diversas outras questões que se apresentam. E quando a gente está falando, então, de humanos, a gente está falando de pessoas, de sujeitos que não são reduzidos, né, a uma nomeação. Então, a gente não categoriza, a gente não destitui os direitos dessas pessoas. E aí, então, eu acho que esse ponto é muito importante, assim, né, de resgatar as questões que dizem respeito à experiência humana e poder pensar, assim, a forma como a nossa sociedade tem lidado com elas e o quanto o filme traz de tudo isso que é do humano. O filme fala de amor, o filme fala, assim, de muitas outras coisas que não só o sofrimento mental, e está falando ali de pessoas que têm sofrimento. E aí, assim, eu penso um pouco isso em relação a toda a vida, né?
na relação, isso diz respeito também às pessoas que fazem uso de alguma droga, e aí é sempre importante lembrar, né, que bebida alcoólica está incluída. Às vezes as pessoas acham, né, ah, não tem problema com drogas, mas droga inclui também bebida alcoólica. Então, assim, diz respeito à relação das pessoas que fazem uso de alguma droga, das pessoas privadas de liberdade, dos milhares de mortes nas comunidades. A gente teve ontem o menino assassinado, outra vez, assim, mais um, para engrossar uma fila de milhares, na exclusão que é vivenciada, né, pelos pretos, pelos indígenas, pessoas trans, mulheres e tantos outros, assim, de diferentes maneiras, mas que está na nossa estrutura social. Então, eu queria muito, assim, que a gente pudesse trazer o debate do filme também pensando o nosso contexto e a nossa realidade, e pensando o que a gente aprende um pouco, ou como é que o filme desperta questões que a gente precisa cuidar delas e que dizem respeito que vão além de pensar loucura e sanidade, entre aspas, ou saúde e doença, ou outros que se colocam dessa forma como se fossem opostos. E, na verdade, não são as pessoas que estão doentes, né? A nossa estrutura, a nossa sociedade, a forma como a gente se organiza, o nosso sistema econômico e político. Então, pensando o filme já à luz de 40 anos, né, da reforma psiquiátrica, que a Dani falou um pouco sobre ela, dessa construção feita por movimentos, chama atenção que é uma luta pelo respeito ao outro, que considera o cidadão, como a Dani falou, assim, né, que o Vazaglia já falou, que é colocar a doença entre parênteses, em suspensão, para poder se ocupar do sujeito que está ali. Então, justamente quando o Nelo chega com esse olhar, assim, para ele não é questão se eles são doentes mentais ou o que for, a forma como eles eram chamados, né, assim, para ele eram então sócios, e aí então é isso de não ser um cidadão de segunda categoria, de não ser considerado incapaz, eram sócios, e como sócios tinham ali os seus direitos garantidos, né, direito de voto, direito de argumentação, e aí, sobretudo, o direito ao trabalho, como cidadãos, com compromissos, e é muito interessante, assim, né, com prazos e pagamentos, e até entrando numa concorrência e tal, e os debates que vão se seguindo. Então, é muito bacana a forma como o filme traz isso, e poder pensar, assim, também na questão do trabalho como constitutivo da identidade dos sujeitos, pensando a centralidade do trabalho na história da humanidade, mas esse ponto que não, não é reproduzir uma lógica serializada de produção, né? Então, isso que Dani também fala um pouco, né? Porque, assim, para uma pessoa, alguma coisa vai ser possível de uma determinada forma, para outra não. Alguns vão precisar de mais cuidados, outros de menos, de mais atenção ou menos. E aí é importante a gente pensar nisso, porque senão, nos nossos serviços, eu já vi isso acontecer, a gente começa a entrar, assim, então, nas oficinas, e aí vários serviços substitutivos, aí você vai e tem as mesmas oficinas, e aquela coisa, as pessoas lá produzindo, muitas vezes entra numa lógica de produção, assim, que tem que vender, e aí eu já vi exemplos, assim, 2 usuários que eu posso dizer, né, que faziam trabalhos, assim, lindíssimos. Eu até separei aqui, não sei se dá para ver esse Dom Quixote, não sei se vocês conseguem ver, mas, bom, então tem vários outros trabalhos que são produção dos usuários, mas aí era muito importante cuidar, porque às vezes a própria equipe ou outras pessoas começavam a demandar de uma forma. Então, você precisa, eu quero comprar, o outro também quer comprar, o outro também começa a fazer várias encomendas, e aí aquilo acaba agravando o quadro daquele usuário. Então, da mesma forma que o trabalho pode contribuir para uma saída, para uma melhora, para uma forma de estar no mundo e se considerar cidadão, pensando assim, né, na importância do trabalho, na constituição da identidade das pessoas. Por outro lado, dependendo da forma como isso é tratado com os usuários, isso pode ser causa de sofrimento e de adoecimento de uma forma muito grave e muito danosa. E aí,
eu penso assim, né, que o filme mostra a transformação que foi para a vida dessas pessoas, poder ser tratada assim como cidadão, e o que eu vou dizer devia ser óbvio, mas não é, né, de ser tratado como gente. E aí, assim, de ser considerado, e aí de procurar andar bem vestido, andar bem cuidado, e de se cuidar, de cuidar do outro. Tudo isso o filme nos ensina, nos mostra, e é alguma coisa do cotidiano da qual a gente precisa estar sempre alerta. E eu achei muito interessante que tudo isso, a transformação que o filme mostra, é claro que ele está dizendo de várias experiências, e o filme condensou tudo ali, mas alguma coisa que só foi possível a partir do olhar de uma pessoa de fora, assim, do meio, né? Então, alguém que chega e pergunta isso, não, mas são sócios, não são doentes e tal, e aí, a partir disso, que parece impensável e impossível, acaba se tornando real, então. E aí é importante a gente pensar que sempre há algo possível a fazer, né? Entre o impossível, assim, de às vezes a gente querer tudo, achar que todas as pessoas vão estar super inseridas socialmente, e aí há de se questionar o que é inserido socialmente, que inserção é essa, em qual sociedade, de que forma, mas entre isso e, e estar trancado num hospital, trancado numa comunidade terapêutica, trancado num serviço, só indo e voltando, sem nenhuma possibilidade de riqueza de vida, assim, é uma distância, é um espectro muito grande. Então, sempre tem algo a fazer e sempre é possível, assim, né? Mas para que isso aconteça, é preciso disponibilidade e interesse das pessoas. Eu até coloquei aqui um exemplo para eu lembrar de falar para vocês, assim, que a gente, como é, assim, gratificante ou como é transformador a gente ver a vida das pessoas, as pessoas ganhando vida no cotidiano a partir então de um cuidado em liberdade. E aí eu lembro de uma pessoa que eu atendia lá no CMT, usuário de drogas e tal, e, e aí a primeira vez que ele foi, muito depauperado, muito debilitado, muitas coisas assim. E à medida que ele foi indo e tal, a gente foi conversando, e as coisas foram caminhando. Um dia ele chegou de cabelo lavado, todo assim, cuidado. E aí isso chamou muita atenção, porque você consegue ver o efeito daquele cuidado em liberdade. Você consegue ver o efeito que promove de vida nas pessoas, não a sua ação em específico, mas é aquela pessoa poder ser cuidada numa outra perspectiva do que ficar trancada num hospital psiquiátrico ou numa comunidade terapêutica, destituído de liberdade, destituído dos direitos humanos mais básicos, assim, né? E aí a gente pergunta, que é a pergunta que a Dani faz, é a grande pergunta do filme, né? Dá para fazer? Dá, mas é preciso disponibilidade, é preciso respeito pelo outro, é preciso singularidade do cuidado. E aí eu acho o filme muito bacana, porque ele não mostra só o que é lindo, assim, né? Ah, como se as coisas fossem simples ou se fossem fáceis. Elas não são. Quem está no cotidiano, assim, né, do atendimento aos usuários, sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, dia a dia, sustentar um cuidado em liberdade, mas é possível. E aí, essa nossa reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira, ela nos mostra que dá sim para fazer. Se naquele momento que eles começaram, o momento que a Dani fala, né, que então havia várias coisas acontecendo, ali final da década de 70, ainda não existia aquilo que a gente conhece hoje. Eles foram construindo e foram movimentos sociais, foram usuários, foram trabalhadores, familiares e vários outros, ao mesmo tempo que a gente teve, né, reforma sanitária, a constituição do SUS, são vários movimentos, a busca pela redemocratização do país, tudo isso foi acontecendo de uma forma que foi sendo possível fazer existir outra coisa. Em que lugar do mundo a gente tem, por exemplo, um sistema de saúde com acesso universal, como a gente tem o SUS, para essa quantidade de pessoas? Tem um sistema semelhante na Inglaterra, tem sistema semelhante no Canadá, mas universal, gratuito, com os princípios que a gente tem para essa quantidade de pessoas que a gente tem hoje, não tem nenhum lugar do mundo. Isso
foi possível e é possível. E aí hoje, então, são mais de 2.500 CAPs para mostrar que é possível ter um atendimento e ter serviços que substituem hospitais psiquiátricos, tem inúmeros centros de convivência, residência terapêutica, cooperativa, unidade de acolhimento. Agora, a existência do serviço, como a Dani disse um pouco, não garante que esse cuidado seja feito. E aí, além de tudo, a gente vê hoje desmonte do serviço, sucateamento de rede, precarização do trabalho do trabalhador, um grande adoecimento e sofrimento do trabalhador da saúde mental. E aí isso acaba promovendo, muitas vezes, a desassistência, mas não porque não seja possível, é porque não se quer, porque às vezes em termos de gestão, em termos de financiamento, não se quer. A gente vê hoje que os recursos do SUS, então, estão congelados durante 20 anos. Isso é muito grave, e traz um impacto muito grande, porque mesmo que o trabalhador, assim, queira, insista, ele, se não tem condições, se não tem, se é um trabalhador para atender não sei quantos usuários, não é humanamente possível. E aí, muitas vezes, a sobrecarga desse trabalho para o trabalhador fica muito grande, e é como se ele que estivesse falhando naquilo que foi proposto, quando, na verdade, é preciso que se caminhe junto em termos de condições políticas, econômicas, financeiras. E só mais um ponto assim, que eu queria já para ir encerrando, assim, a gente pensar o cuidado em liberdade, buscar a efetivação da cidadania, não é pensar só no louco, assim, da importância que é pensar na questão da luta antimanicomial e na sustentação dessa reforma antimanicomial, mas também pensar nas condições de vida que adoecem as pessoas, que levam ao suicídio, que causam sofrimento, que agravam o uso de drogas, que criminaliza, que prende, e que estão intrinsecamente ligados à nossa forma de vida e da sociedade nesse contexto. Vou fechar com uma frase, assim, né, que essa luta é uma luta de todos, que a violação de um direito humano impacta diretamente em diversos outros correlatos, como o efeito dominó, ao passo que a efetivação de um direito fortalece a garantia à própria efetivação de uma série de outros direitos intrínsecos à sua realização. E aí, assim, não é possível pensar no cuidado do louco sozinho, sem que a gente não pense também nas condições de vida, sem que a gente não pense a forma como as mulheres são tratadas na sociedade, a forma como os negros são tratados, e diversas outras questões, a forma como as pessoas que passam pelo sistema prisional são tratadas, e assim por diante. Eu ia terminar, mas só mais uma frase que eu acho que tem que ficar assim, nessa do Boaventura, que a gente não pode deixar de pensar que concebeu-se como passado superado, o que afinal era o presente, mais do que nunca determinado a ser futuro. Então, assim eu encerro essa fala inicial e agradeço a oportunidade. Bom, vou me inscrever, vou até escrever meu nome aí, como se eu estivesse me inscrevendo, número 1. Então. Minha internet está meio ruim, Carol, por isso demorou. Tranquilo, Mari. Mas eu escrevi meu nome aí, vamos lá. Bem, é muito bom ouvir esses comentários sobre o filme de trabalhadoras da rede de saúde mental, né? Porque, embora reconheçamos aí, eu gosto muito do filme, acho o filme belíssimo, eu falo que eu fico rindo e chorando no filme várias vezes, né? É espetacular, o tanto que nos afeta, né? Mas eu fiquei pensando, assim, que, por exemplo, quando a Dani chama atenção, que é uma fala, inclusive, da Vanessa, né? Que o trabalho, a gente tem que pensar essa ideia de trabalho como panaceia
para todos os males, né? A função do trabalho, e aí pensando um pouco também nessa concepção marxiana, né, do trabalho enquanto fundante da sociabilidade, né? Eu lembrei, tá dando eco. Eu lembrei de uma fala do Le Guin, que é um autor central aí no campo da psicopatologia do trabalho, e teve uma importância muito grande na reforma psiquiátrica na França, né? E aí ele faz uma crítica ao manicômio quando alguém fala para ele que tentou, na verdade a crítica dele é a ideia de ergoterapia, né? E ele fala, olha, não dá certo a ideia de ergoterapia dentro de um manicômio, porque estamos excluindo do trabalho seu elemento mais essencial, que é o vínculo, que é o trabalho onde ele acontece, né? Que é o trabalho nas relações sociais, com as pessoas, com o círculo que o envolve, enfim, né? E que é algo apontado, pensando um pouco também, quando a Marta Soares comentou esse filme ano passado, né? E a Marta falando um pouco da experiência do suricato, como algo muito difícil, e que vocês também trazem aqui hoje, né? Da dificuldade desse trabalho, né? Principalmente porque envolve uma dimensão ético-política, digamos assim, né? Do cuidado em liberdade. E aí a minha questão é, será como que essa dimensão ético-política aparece no trabalho, nos centros de convivência, né? Acho que é uma questão que a gente já conversei, por exemplo, com a Dani algumas vezes, assim, é dado a oportunidade, né, aos trabalhadores da rede de saúde mental, ou espaço para falar dessas dificuldades, das limitações, também das possibilidades, das criações, né, que acontecem nesse âmbito, né? E também pensando um pouco nessa questão ético-política, assim, é necessário uma formação para o cuidado em liberdade? Só para a gente conversar mesmo aí. Dani, Daniene, quem mais quiser conversar sobre isso. A gente vai esperar mais questões ou já vai conversando? Eu acho que pode ir conversando. Tá. Bom, não sei se eu tenho essas respostas, não, sabe? Assim, eu acho que a rede ela vai se construir na medida que ela vai existindo, assim. Então, eu acho que o centro de convivência ele tem uma coisa que é muito bonita, que é esse lugar da arte, assim, principalmente da arte, né? Mais do que do trabalho, mas da expressão mesmo, da linguagem da arte e da convivência, né? E para isso, assim, são artistas que trabalham lá, né? Apenas os gerentes são trabalhadores da área da saúde que têm, assim, uma função também de fazer uma ponte com os outros pontos da rede, sabe? E assim, a partir dessa experiência, né, dos centros de convivência, de favorecer esse espaço da criatividade e da convivência, é que foi surgindo o suricato, né, a partir de algumas oficinas que foram se estruturando um pouco mais, né, e aí as demandas de formação para o trabalho que foram acontecendo, e até, né, a gente hoje ter, né, o bar da Suricato, por exemplo, que é um lugar onde tanto os produtos, né, os produtos das oficinas são mostrados e comercializados, quanto também ser um espaço de convivência mesmo para a cidade, assim, né, uma contribuição mesmo para
é um outro modo de pensar essa sociabilidade. E acho que sim, há espaços de diálogo, sabe? Que a gente vai fazendo na rede, né? De diversas formas. Eu acho que tem um pouco, né, do que a Daniele fala, e que também eu aponto muito isso, né, na minha pesquisa, dessa precarização, dessas dificuldades todas, mas tem também muito do desejo, sabe, que nos anima, assim, a estar nesse lugar, e que faz com que a gente busque, né, construir os pontos, dialogar com outros pontos da rede, construir pontes, construir possibilidades, no caso a caso, né, no que é possível para cada um. Então, eu acho que sim e não, assim, eu acho que é importante que tenham profissionais que são de outras formações ligadas à arte, ao trabalho e tal, mas também acho que a rede tem que ter o lugar, sim, da clínica, né, dessa formação para poder oferecer uma atenção psicossocial, uma parceria mesmo, mais para que esse usuário possa fazer essa circulação nessa rede, sabe? Então, eu acho que ela precisa ser muito diversa, assim, e ser muito comprometida com esse enfrentamento das barreiras, né? Dessas barreiras aí, sociais. Eu acho que é um pouco por aí, não sei se eu respondi, mas acho que é um pouco isso. Eu queria então aproveitar e comentar, né, assim, parte dessas perguntas são da minha pesquisa, né, do mestrado, da dissertação. E até chegar nesse ponto que, de fato, existem pressupostos ético, teórico e políticos, e que são necessários, assim, né? Éticos, aí dizendo respeito ao compromisso com o usuário, a singularização do cuidado, teóricos, porque, de fato, é preciso uma fundamentação, assim, né? Não é do nada, não é chegar e achar que do nada você vai estar lá e vai promover um atendimento, por exemplo, clínico, na perspectiva que a Dani traz, assim, né? Em relação aos usuários. Então, tem uma fundamentação, tem uma necessidade de estudo teórico, a gente tem um arcabouço teórico já de 40 anos se consolidando em relação à reforma, à experiência brasileira, que é uma experiência, então, muito peculiar, muito nossa, assim, ainda que ela tenha elementos da reforma italiana, mas ela foi construída com as nossas condições de vida, as nossas condições econômicas, e assim por diante. E essa perspectiva, então, desses pressupostos políticos, porque dizem respeito a um projeto de sociedade, e de que forma a sociedade entende a loucura, de que forma a sociedade entende o uso de drogas, de que forma a sociedade cuida dessas pessoas, e não criminaliza, afasta, exclui, e assim por diante. E aí, em relação à formação, assim, é um ponto fundamental, e nos meus 13 anos de trabalho no CMT, foi questão para mim em todo o tempo, assim, né, que uma coisa é o que a Dani traz e que é fundamental, o desejo do trabalhador de estar ali. A gente sabe que as condições de vida são as mais diversas, então, nem sempre as pessoas fazem uma escolha por aquele trabalho. Mas estando ali, acaba sendo um trabalho que requer uma determinada forma de olhar e entender o usuário e o cuidado, que é essa perspectiva de que forma a gente cuida. E isso, às vezes, traz um sofrimento muito grande para o trabalhador e para o usuário. Às vezes pode ser nefasto, porque às vezes é um trabalhador que está ali, mas que detesta o usuário de drogas, acha que quem usa drogas tem que ser preso. E aí, então, é muito difícil ali se dá alguma relação de cuidado de fato, se já se parte desse ponto de vista. E aí, então, durante esse tempo, assim, a gente trabalhou muito, discutimos muito a formação do trabalhador, e aí a pesquisa mostra isso, assim, as diferentes entrevistas
trazem experiência de formação, seja pela supervisão, seja no cotidiano do trabalho, as reflexões a partir das situações, do caso a caso que se apresenta. E aí, uma das participantes fala de uma coisa, que aí é uma coisa que não se ensina, vamos dizer assim, né? Que é uma formação para a relação com o outro. Essa participante, ela trabalhava, então, com as pessoas em situação de rua, em outro estado, e eles fizeram grandes transformações lá, mas só foi possível na medida em que, assim, eles se importavam com esse outro. Então, assim, não tem cuidado possível se você não se importa minimamente, que não é amar o outro, não é fazer o bem, não é disso que se trata, mas é saber que tem uma outra pessoa ali diante de você, em determinada condição, e que precisa de um cuidado, de uma determinada forma, às vezes mais, às vezes menos, mas esse ponto da relação com o outro é uma coisa que no cotidiano do trabalho é necessária, mas que como é que se ensina um pouco isso? E aí esses outros pontos, formação política de usuário e trabalhador, atenção às condições de existência de usuário e de trabalhador, e essa disponibilidade para o outro, assim, que precisa estar presente, senão nada acontece, nada. Boa tarde, gente. Minha internet tá muito instável e aí, no momento que eu fui entrar, né, para chamar as pessoas para o debate, ela caiu. Mas então, só para voltar, queria agradecer muito, né, a Daniene e a Daniela. Obrigada mesmo, foi muito bom escutar vocês. E agora a Vanessa se inscreveu para falar. Vanessa, pode ficar à vontade. Boa tarde. Saudade. Minhas queridas, que alegria ver vocês, ouvir vocês. Nossa, eu fico muito emocionada com essas minhas meninas, viu? Cada encontro é sempre uma delícia, assim, porque eu fico cheia de orgulhosa, igual essas mães, assim, bem orgulhosas dos filhos, é assim que eu me sinto, em cada encontro que tem orientandas, alunas, alunos, enfim, eu gostei muito da apresentação de vocês duas, e a Daniele falando da dissertação, né? Um belíssimo trabalho, realmente eu recomendo a leitura da dissertação da Daniele e da tese da Daniela. Eu fiquei esperando a todo momento que a Daniela falasse, mas eu entrei atrasada, né? Tive um imprevisto, entrei atrasada, então eu não sei se a Daniela falou antes sobre trabalhar no fio da navalha. Você falou, Daniela? Não falei, não. Deixa eu ver esse assunto outro dia. Mas deveria, né? Tem relação, é importante. Então, eu recomendo também a leitura da tese da Daniela. Podia colocar aí o link, eu não sei se tem jeito de colocar no chat. A Daniela mesmo pode colocar o link, né, para acessar a sua tese. Acho que vale muito a pena. Super recomendo. Bom, eu não conhecia esse filme. Foi um filme que me deixou, assim, muito, muito tocado. Eu ainda comentei aqui em casa, é um filme belíssimo, né? Que deixa a gente muito mobilizada, assim. Eu gostei demais. E várias questões me surgiram, mas eu vou... Algumas, em especial, eu queria fazer alguns comentários. Que, primeiro... é sobre... Eu sou muito confusa, né? Anoto as coisas tudo atrapalhado aqui. Bom, primeira coisa, o filme me lembrou Saramago. Sabe esse tipo associação livre? Me lembrou A Caverna. Realmente me lembrou A Caverna, mas numa cena em especial do livro que me lembrou. E quando o Daniel falou sobre o trabalho, mas... se exige muito, né, dos pacientes, dos doentes, não é doentes, né, se exige muito dos loucos, esse trabalho sob outras condições, tipo condições industriais, né, e não respeita as condições, o tempo, né, a capacidade, as possibilidades, isso é adoecedor, ao invés de ser terapêutico, é adoecedor.
como foi no livro do Saramago, quando, não sei se já leram, A Caverna, também recomendo, quando pedem para ele fazer os bonecos em escala industrial, o que ele fazia artesanalmente. E isso provocou muitas dificuldades. Então, inicialmente, eu lembrei logo dessa cena, com aquele estresse de ter prazos, de ter multas, de ter, né, que não deixa de ser uma situação meio tensa. E aí, isso, então, é que nos leva a pensar sobre o trabalho como um recurso terapêutico em todas as situações. Ele é muito, vamos dizer assim, propalado, né, como um recurso, como a salvação, sem se perguntar que trabalho é esse. Então, é uma questão também que o filme nos coloca, que trabalho é esse, porque não é qualquer trabalho. Aquele trabalho de colar selo, aquele trabalho é um trabalho que não, vamos dizer, que não oferece grandes possibilidades terapêuticas, mas não deixa de oferecer possibilidades de resistência, e isso é legal que mostra o filme. Mas já o trabalho, que eles veem sentido, que eles conseguem imprimir sua marca, que tem uma recompensa financeira, isso tudo é que dá sentido. Então, é importante a gente se perguntar que tipo de trabalho e sob quais condições, porque senão o trabalho não faz milagre mesmo, né? Não tem jeito, não é em todos os casos que o trabalho deve ser uma prescrição. O trabalho, assim como outras atividades, né, que vocês também lembraram muito bem, tem uma série de outras atividades que são tão terapêuticas e necessárias quanto o trabalho. E o que, na verdade, me chama mais atenção é o personagem do Nelo. Por que ele fez isso tudo, né? Primeiro que é muito lindo. Eu não reparei de quando é esse filme, de que ano é esse filme. Vocês sabem? Que ano? O filme é de 2008. 2008? Mas a história é de 83. E a história é de 83. De 83, tá. Porque é um sindicalista, né? Um sindicalista no modelo tradicional, clássico, militante, aquele sindicalista que a gente conhece e se identifica, né? Que hoje ficou muito lá no passado. Ainda tem, claro que ainda tem, ainda bem que tem. Mas não é como antes, né? Os grandes sindicalistas que achavam que tinha que mudar o mundo mesmo, né? Que tinha que a salvação estaria pelos trabalhadores. Então, é um personagem, é um sindicalista, e que o que eu acho mais legal no filme é que ele não conhecia nada, nem sabia o que era reforma, não sabia de nada, né? Não sabia nem doença mental, não sabia nada de nada, como ele fala, não sei o que é doença mental. E, no entanto, justamente porque ele não sabia, ele achava que dava para fazer. Isso é muito genial, porque ele não sabia que não podia, é que ele fez. Porque se ele soubesse, entre aspas, que poderia, que não poderia, ele não ia fazer, não é? Ele não sabia, e ele não aceitou o médico dizer que não podia, porque o que não podia era uma outra coisa. Estava em outro lugar o que o convenceria de que não podia. E ele achava que podia. E isso em várias situações. Eu conheço algumas pessoas que fizeram coisas maravilhosas e que me disseram assim, olha, eu só consegui aquilo porque eu não sabia que eu não podia, eu só consegui aquilo porque eu não sabia que não era para mim, eu só consegui aquilo porque ninguém me avisou que não era para eu fazer. Então, eu acho isso muito legal que o filme mostra. E uma última coisa, que o filme, assim como a semana passada eu falei com a Cássia, esse filme também ele nos confronta com os nossos preconceitos, né? Não sei se alguém sentiu isso, mas ele nos confronta, porque a gente fica duvidando, nossa, será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir? Será que ele vai, né, surtar agora e não vai fazer nada? Será que vai ficar uma grande bagunça? Será aqui? Será aqui? E isso, por que a gente se faz essas perguntas? Né? É nosso preconceito mesmo, é o nosso desconhecimento. Então, o filme ele é muito pedagógico nesse sentido, né? Que ele nos ajuda a refletir sobre as nossas concepções e, enfim, eu acho que era isso. Eu estou procurando aqui minhas anotações se tem mais alguma coisa, mas eu acho que era isso mesmo.
É isso mesmo. Beijo para vocês, adorei. Gente, eu acho que a gente pode voltar, então, a fala para a Daniela, para a Daniene. Eu encontrei a sua tese, Daniela, e coloquei o link aqui no chat, mas eu não encontrei a dissertação da Daniene. Aí, Daniene, se puder mandar depois para a gente, por favor. Eu não encontrei porque ela ainda não está lá. Não tá lá. Então tá bom, depois a gente compartilha. Aí podem ficar à vontade, gente. Obrigada, Vanessa. É sempre muito bom te ouvir também. A gente tá longe, mas né, a gente tem muito carinho, assim. E é sempre bom estar próximo, assim, ainda que seja virtualmente, né? Eu acho que engraçado, né? Se você falar da caverna, realmente não pensei, mas acho que faz muito sentido, né? Pensar que o trabalho ele, é preciso que ele tenha sentido, né? E aí, pensando que a Carol comentou, e você também comentou, essa questão da ergoterapia, né? Da atividade terapêutica. Será que toda atividade é terapêutica, né? Pelo simples fato de fazer? Então, eu acho que não, né? Eu acho que toda atividade a gente tem que se perguntar, né? Quando a gente que é trabalhadora assim, da saúde mental e mesmo antes disso, né? Eu sou terapeuta ocupacional, essa é uma questão que a gente se coloca, já que as terapeutas ocupacionais somos herdeiros dessa ergoterapia, né? Pensar se as atividades que a gente propõe, se elas de fato promovem alguma transformação social ou se elas servem para manutenção de instituições de exclusão, né? Então, e nessa direção, assim, pensar que o manicômio, né, ele não é um lugar, né, ele não é lá o hospital e seus muros, ele é uma estrutura de pensamento que a gente, que nos constitui, né, assim, ela é o punitivismo, ela é a exclusão, né, ela é esse modo de funcionamento social que a gente tem que se perguntar todo dia, né, se a gente está realmente conseguindo superar, né? Porque a gente, em situações difíceis, a gente muitas vezes repete, né? Coisas que a gente condena. Então, acho que esse olhar atento mesmo para a nossa prática, eu acho que ele é fundamental, assim. E acho, assim, que... Bom, mas com relação à tese, né, o fio da navalha, assim, eu acho que o que eu faço um pouco na tese, né, porque que eu não quis fazer aqui, né, é um pouco desmistificar, assim, que eu acho que o filme ele mostra essa beleza, mas tem muitos desafios, assim, e eu acho que a gente precisa ter coragem de enxergar os desafios, de enfrentar os desafios, né? A militância, né? Essa ideologia antimanicomial que nos guia, ela não pode ser uma mordaça, né? Ela tem que ser algo que nos impulsiona a nos desinstitucionalizar o tempo todo, a desinstitucionalizar os nossos saberes, né? A construir sempre novas possibilidades, porque a vida em liberdade, né, ela traz, né, o usuário, ele vai para a rede, ele chega no serviço, no caso eu trabalho no CESAM, que é o serviço de urgência, não só com o sofrimento mental, mas com uma série de outras questões que estão ligadas à miséria, né, que a maioria das pessoas vive, a inserção, ao atravessamento do tráfico de droga na vida dessas pessoas, né, de diversas formas, ao racismo que elas sofrem.
Então, assim, isso nos desafia, né, o tempo todo, e trabalhar no fio da navalha é caminhar o tempo todo numa linha tênue que se interpõe entre o cuidado e a tutela, né? A gente não pode, a liberdade não pode jamais se constituir num abandono, né? Significar um abandono à própria sorte, nas condições, né, nesse mundo que a gente vive, que favorece muito pouco, né, a emancipação dessas pessoas. Então, esse desafio, né, é um deles, né, mas acho que é um pouco o desafio que a gente vive no dia a dia, sabe? Mas acho que é isso. Pode falar, Daniele. Então, primeiro, assim, né, é um prazer ver a Vanessa de novo, assim, né, encontrar a Vanessa, ainda que virtualmente, né, assim, alegra o coração quando a gente, então, vê a Vanessa, escuta, isso faz bem, assim, né, dá um ânimo a mais para a gente seguir nas lutas, né, nesse momento, assim, né, que cada dia é mais difícil. Eu anotei algumas coisas enquanto vocês falavam, assim, talvez começar do fim, quando a Dani fala da questão da liberdade não significar, né, deixar a pessoa, assim, sem... Eu esqueci aqui qual palavra que ela usou, mas é um ponto importante pensar que a desinstitucionalização é diferente de desassistência. São coisas diferentes. E aí, de fato, é preciso desinstitucionalizar tanto fisicamente as pessoas dos hospitais, como o pensamento, como a compreensão da loucura e etc., mas isso não significa desassistir. E aí todas as possibilidades que a gente vê que são possíveis de serem construídas para que haja assistência, para que haja cuidado, fora do manicômio, seja ele físico, seja ele enquanto estrutura. E aí da importância também da gente estar atento, que passa um pouco pelo que a Dani falou, assim, para que também os serviços substitutivos não virem minicômios, capiscômios, ou sei lá que palavra usar assim, porque senão se a gente não tem uma modificação na concepção do que é cuidar, que é um ponto esse, assim, né? O que é um cuidado? Que aí é para além de tratamento, para além de outras coisas, assim, o que é o cuidado? E aí, se a gente não tem uma concepção diferenciada do cuidado, a gente vai estar num serviço aberto, fazendo a mesma coisa, repetindo ali a mesma estrutura de um manicômio, com um saber institucionalizado sei lá, do médico, do psicólogo, do terapeuta ocupacional ou de outros profissionais, com o paciente sem voz, silenciado, nem paciente, né, com o usuário do serviço, silenciado, sem poder dizer, sem participar da construção de um projeto terapêutico seu. E aí isso me lembra também nessa questão, aí na questão do trabalho, no sentido do trabalho para o usuário. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme que é do livro do Marcelo Veras, A Loucura Entre Nós. Esse filme é muito interessante, ele foi feito a partir do livro, e aí eu comecei a ver o filme, e lá pelas tantas eu fui ficando muito angustiada, porque, assim, aí tinha o filme também é um filme que vale muito a pena assistir, que tem uma sensibilidade no trato com essas questões, e aí tinha lá, eles vão, é como se fossem as pessoas internadas falando um pouco de si, ou falando da vida e outras coisas. Mas aí sempre eles estão lá fazendo florzinha. E são as mesmas florzinhas que a gente fazia no CMT, são as mesmas florzinhas que em qualquer estado, em qualquer serviço de outro lugar, estão lá as pessoas fazendo florzinha. E isso, assim, passando o tempo e fazendo florzinha. E aí eu falei, gente, mas o que é isso, assim, né? O que talvez para a gente fosse, nossa, que bacana, eles estão aqui produzindo e tal, não dá para ser só uma reprodução sem sentido. Pode fazer muito sentido, sim, fazer florzinha para um usuário, ou para vários, ou para o que for, mas não dá para ser só essa reprodução
pela reprodução, assim, né? Só para ocupar e etc. Então, isso me causou uma angústia muito grande. Eu falei, gente, eu tinha tanto orgulho das nossas florzinhas lá, e aí agora eu tô vendo que não é bem assim. E aí, então, isso faz pensar no quanto é importante refletir sobre o trabalho que a gente faz, sobre o cuidado que a gente oferece. Só do ponto que a Vanessa falou do sindicalista, né? Que aí é engraçado que cada um vê o filme e percebe uma coisa. Eu achei muito interessante, mas, por outro lado, justamente me remeteu ao que eu tentei trazer, mas que eu não fui tão explícita na minha fala, que é assim, às vezes as pessoas, da mesma forma que ele nunca tinha ouvido falar daquelas questões, e naquele momento elas estavam sendo construídas, dificilmente ele teria ouvido falar mesmo. E foi isso que possibilitou uma grande diferença. Hoje a gente tem pessoas em diferentes lutas que nunca ouviram falar das outras lutas. E, na verdade, as lutas são um pouco as mesmas, assim. E aí, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, por exemplo, do machismo presente em alguns sindicatos, que era uma coisa assim, a maioria era homem, e aí, então, havia pouco espaço para as mulheres, nesse sentido de pensar que, de um modo geral, as mulheres estavam cuidando dos filhos, então não conseguiam participar das reuniões. Será que era possível ter ali uma sala para que elas pudessem ir? Mas dessa coisa assim, não temos poucas mulheres aqui. Como é que isso é questão? Como é que a gente pode viabilizar a participação delas? E aí, da mesma forma, por exemplo, outro movimento social que fez um trabalho super bacana de inclusão e etc., que aí nem vou dizer o movimento, mas esse movimento tinha um grande preconceito em relação às pessoas que bebiam e que usavam drogas. E aí, às vezes, me chama a atenção, é isso, assim, da importância que a gente, de alguma forma, consiga aproximar mais as pessoas das diferentes lutas, porque, no fim, a luta é a mesma, né, assim, e que eu penso que é nos direitos humanos como projeto de sociedade. E aí tem um aqui lutando por um direito, o outro ali pelo outro, e às vezes em posição contrária àquela outra, e o quanto a gente precisa caminhar para que a gente se fortaleça e faça essa luta, assim, né, e sustente essa luta e possa ter mais êxito, assim, na jornada. Mas pensei um pouco isso, assim, a partir da fala de vocês. Obrigada, meninas. A Joelma se inscreveu. Joelma, pode ficar à vontade. Então, o que eu queria trazer é um ponto do filme que eu achei interessante, a sensibilidade do Nelo em reconhecer a subjetividade de cada um. E aí, na hora, né, da divisão das tarefas da cooperativa, cada um realizava uma atividade conforme as suas potencialidades. E aí, todos puderam contribuir à sua forma. Então, ele teve essa sensibilidade de perceber aquilo, né, o que é característica de cada um, para que cada um pudesse contribuir, porque a gente vê o que as instituições totais tentam fazer é um apagamento da subjetividade, né? E aí, no filme, aparecem as diferenças entre eles, né? É trabalhada essas diferenças, né? A questão da sexualidade aí também aparece no filme, né? Porque a sexualidade, né, todos nós temos. Então, assim, eu só queria dizer dessa parte, assim, do que cada um é possível de contribuir, todos têm o que contribuir, e aí o que eu achei interessante é que Nelo consegue perceber essas nuances, né, e aí cada um ali tinha um papel ali dentro daquela cooperativa, uma função, né, tinha o presidente, que eu acho que é aquele que não falava, né, então isso eu achei interessante, é isso. Obrigada, Joelma. Gente, mas alguém quer se inscrever, fazer algum comentário? Eu lembrei de uma cena aqui, de um outro filme, que eu ia até olhar de que ano é o outro filme, mas não deu tempo. Vocês podem verificar. O filme, eu acho que o nome é O Sexto Dia, O Sétimo Dia. Você lembra, Carol? Desse filme? É O Sexto Dia ou O Sétimo Dia, não sei, que tem uma cena
maravilhosa. Aliás, tem umas cenas de alguns filmes que esse filme faz uma homenagem, uma vez que esse filme é de 2008, então é esse filme que faz homenagem aos demais. Mas esse no 16º dia, eu acho que é 6º dia mesmo, tem também ele é um empresário, ele é um publicitário, um cara mega famoso e tal, aí acontece um monte de coisa, e ele muda, né? Muda radicalmente, mas ele ainda tenta preservar o papel anterior que ele tinha de um publicitário muito influente, só que nesse espaço entre ele ser um publicitário influente, depois aconteceu alguma coisa na vida dele que ele mudou radicalmente, ele conheceu um rapaz, um rapaz com síndrome de Down, e eles ficam amigos e ele aprende muita coisa com esse menino. Só que ele é influenciado a voltar para a posição anterior dele, de publicitário famoso. Aí ele está numa conferência enorme, um auditório enorme, cheio de gente, um negócio super chique, está lá na mesa se sentindo muito incomodado, aliás, de estar naquela posição. Aí esse amigo dele chega, entra, consegue invadir o auditório e começa a chamar por ele. Fulano, eu esqueci o nome, é um filme que eu vi faz muito tempo, fulano. E aí ele levanta e vai embora, larga tudo e vai com o rapaz ter a vida que era uma vida feliz. Então, a cena final, né, que eles vão todos lá onde ele está, eu achei que foi uma homenagem a esse filme que eu estou me referindo. E lembrei também, o 8º dia, eu não sei porque eu achava que era o 6º dia. Obrigada, o 8º dia. De que ano que é? Não importa, depois vocês olham. E uma outra cena, que é uma cena, né, clássica, assim, ontológica, de O Estranho no Ninho, não é? Quando ele leva os amigos todos para passear naquele carro, sei lá, se é uma Kombi, eu já esqueci também, enfim. Eu lembrei muito dessa cena, quando 96, é isso mesmo. Quando alguém tem essa capacidade, essa possibilidade de promover uma ruptura, né, no estabelecido, isso é muito lindo. É um menino excepcional que chega lá e chama o outro. São essa cooperativa inteira, os sócios todos que vão lá e buscam ele de volta. É um estranho no ninho que ele leva todos para passear. Então, essas rupturas, eu acho que elas são uma marca importante que nos abre, né, possibilidades de criar e de refletir também. Eu me lembrei disso, por isso que eu queria comentar. Obrigada, Vanessa. Gente, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que a gente pode voltar a fala para as meninas, né, para a Daniele e para a Daniela, e aí, se mais alguém se inscrever, depois a gente volta. Aí podem ficar à vontade, gente. Bom, eu quero, né, agradecer mais uma vez, assim, acho que foi uma conversa boa, e eu acho que as questões, né, como a Daniele, ela fala, são questões humanas e elas vão aparecendo na cultura, assim, né, na arte, nos filmes, né, a Vanessa citou outro filme de outro assunto, mas que essas questões, elas estão presentes, elas vão aparecendo, elas vão se renovando, né? E aí eu tô lembrando aqui de um filme que eu vi essa semana, um filme muito interessante, um filme francês, ele está disponível no Varilux, como é que chama? Festival Varilux de Cinema, né? O acesso é gratuito. E ele chama Luta de Classe. Não sei se alguém já chegou a ver. É muito interessante. Como que essa luta, como que ela se renova, mas ela, né, ela se reveste de outras questões. No caso ali,
aparece muita questão da xenofobia, né? Mas ela está presente, né? Nos espaços, todas as instituições sociais, nesse caso é uma escola, e os preconceitos, né? Então eu acho que assim, eu queria finalizar, né? Assim, que eu acho, dizendo que eu acho que em muitos momentos, né? A gente, os desafios do cuidado em liberdade, eles são muito duros, né? Assim, a gente pensa, hoje mesmo eu saí do trabalho falando, não quero voltar aqui nunca mais. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar eles com muita coragem, assim, sabe? E acho que né, esses objetos da cultura, assim, os filmes, né, as obras de arte, a poesia, ela nos ajuda, né, a enxergar beleza, assim, né, e não desistir mesmo, né, desse projeto que é muito maior do que só um desmonte do manicômio, né, é um projeto de sociedade mesmo, né, então, e aí isso eu acho que não é possível, voltando na questão do compromisso ético-político, né, que eu acho que desde Basaglia isso fica muito claro, isso não é possível sem uma posição de esquerda mesmo, né, comprometida com a luta de classe, né, assim, a Basaglia, ele dizia que não, que para o cuidado de liberdade ele exige enfrentar a miséria, né, e acho que é isso, assim, é uma luta que é muito maior, assim, né, muito maior do que o desmonte do manicômio. Então é isso. Eu acho que são várias lutas e uma só, assim, né? É o desmonte do manicômio, é o desmonte das prisões, é o desmonte, assim, das instituições totais, é o desmonte desse pensamento aniquilador, assim, né? Que o outro não existe, ou então, é muito, né? É o desmonte de uma necropolítica. Quanto mais a gente se depara com essas questões, assim, eu vou ficando cada vez mais angustiada a cada coisa, vamos dizer assim, que é um ponto novo de alguma coisa que eu não conhecia e que aí eu vou vendo que está associado com todos esses outros e o mal que isso nos faz enquanto pessoas. Acho que a situação que a gente vive hoje, né, do Covid, mais ainda descortina o abismo social, o abismo econômico, financeiro, a precariedade, porque se eu posso hoje estar na minha casa aqui diante de um computador, com a internet, falando com vocês e tal, Daniele, vou ter X questões de sofrimento ou não, do isolamento, mas desse lugar aqui, que é confortável, que eu tenho o necessário à minha sobrevivência. E é muito diferente pensar as condições de vida das pessoas aglomeradas, 10 pessoas morando numa mesma casa. Um dia eu vi uma entrevista, uma dentista falando assim, não, porque a repórter pergunta, mas se a pessoa estiver contaminada, ela estava explicando como é que escovava os dentes, etc., e o que fazer com a escova. E lá pelas tantas, a repórter pergunta, não, mas se tiver mais gente contaminada? Aí ela fala, não, é só usar outro banheiro. E aí eu comecei a rir, que eu falei, que outro banheiro? Assim, sequer as pessoas têm banheiro, a grande parte da população brasileira, assim, como outro banheiro. Então, são muitas realidades, uma desigualdade muito grande e de uma sociedade que produz essa forma, assim, né? E eu fiquei muito impressionada logo no começo, assim, da situação das pessoas que moravam em palafitas. E aí eu me perguntava cada vez mais onde que eu estava, que eu não via nada disso, assim, não nada disso, mas a situação das pessoas das palafitas foi uma coisa que me chocou mais, assim, eu falei, gente, como é que essas pessoas vivem? E aí é isso, como que eu posso viver no mundo
em que outra pessoa humana ou o que for, os animais e etc., como é que eu posso consentir, como é que eu posso viver uma vida com uma certa normalidade, com uma outra pessoa morando numa palafita em cima de um rio, todo precário, morando praticamente no esgoto, ou mesmo em outros lugares que eu trabalho, essa situação é cotidiana, mas é de pensar como é possível que a gente continue a vida assim, e eu sei, a gente luta e luta muito, e cada vez mais, mas só que eu acho que essa situação desnuda mais esse abismo que existe, assim, da desigualdade e do impacto que isso traz na vida das pessoas. E aí tem a ver com isso, e com a loucura, e com a saúde mental, que é isso. Uma coisa também é o efeito de um surto psicótico, quando você, então, tem ali uma família ao seu dispor, que está cuidando de você, tem uma certa proteção social, tem uma condição econômica que cerca algumas coisas, e o que é você está numa devastação a céu aberto na rua, ou então com mais 10 morando na sua casa e assim por diante. Então, essas questões sociais perpassam tudo isso que a gente vem discutindo, e mais do que perpassam, elas são determinantes no caminho da vida das pessoas. Então, é fundamental a gente continuar a discussão mesmo, assim, sobre as condições de vida e poder, assim, né, de alguma forma romper com esse sistema que reproduz tudo isso e que muitas vezes a gente também é reprodutor de tudo isso. Obrigada, meninas. Fiquei refletindo um pouco, né, sobre a fala de vocês, assim, e eu acho que essa sua última fala, Daniele, ela me toca, assim, porque é exatamente isso, né, essa angústia também de pensar como que eu posso viver, né, pensar os meus privilégios, né, pensando que tem pessoas vivendo em condições completamente subhumanas mesmo, né, então, assim, e aí eu acho que a fala de vocês, assim, né, de todo mundo, da Vanessa, a fala da Carol, da Daniela, sua fala, da Joelma, elas me tocam no sentido de, né, de pensar também o quanto é importante a gente entender e outras formas de existência, né, outras formas de se colocar no mundo mesmo, né, e aí o quanto isso tem que estar alinhado, né, com a nossa prática enquanto psicólogo, enquanto produtores de conhecimento também, né, acerca de tudo isso, e o quanto que essa questão do trabalho também, né, a fala da Daniela de pensar, né, o trabalho, mas um trabalho que não aliena, né, um trabalho que faça sentido, né, um trabalho que de fato valorize, inclusive, as subjetividades de cada um, né, de cada pessoa, a individualidade, enfim. Então, acho que a fala de vocês, ela me traz essas reflexões, assim, eu acho que é muito importante, né, acho que tem sido muito, muito bonito esses encontros, assim, em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Acho que ter esse espaço aqui para a gente discutir, né, essa semana da luta antimanicomial, eu acho que tem sido um respiro mesmo, assim, né, para conseguir seguir, assim, né, nessa luta. A gente ainda tem um tempo, então, se mais alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, se vocês quiserem também falar mais alguma coisa, Vanessa, Carol. Karen, você tinha comentado de um formulário que a gente ia colocar aqui no chat. Isso, eu vou aproveitar para já mandar então, que aí quem tiver interesse em receber um certificado de participação, é só preencher esse formulário aí, eu mandei agora no chat, e aí a gente manda por e-mail para vocês depois, e as nossas convidadas vão
receberam também, como agradecimento pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. A gente sabe que é difícil, né, às vezes ficar sentado muito tempo na frente do computador, falando com pessoas, né, à distância, mas tem sido muito importantes esses encontros para a gente, e a presença de vocês hoje aqui, como a Mari falou, a Carol, a Vanessa, todo mundo, é muito importante mesmo, traz reflexões para a gente que muitas vezes a gente não considera, né, e eu particularmente gostei muito quando vocês colocam a similaridade da luta antimanicomial com a prisional, né, com a nossa de abolicionismo penal, né, que são questões, né, interligadas e muito similares mesmo. E a gente se identifica muito com as duas lutas, né. Também vai falar que o nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, vai ser sobre o documentário da 13ª Emenda, e está disponível na Netflix. A gente já está disponibilizando também uma versão dublada, para quem não tiver acesso à Netflix, aí está fazendo o upload agora no sistema, se tiver, eu já mando o link também. E os convidados vão ser o Guilherme Fernandes, que ele é formado em História pela UFMG, e ele é integrante da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. E a Carolina Pereira, que ela é bacharel em Direito pela UFMG e mestrando em Sociologia da Punição pela USP. E aí vai ser no dia 27 de maio, né, na próxima quarta, mesmo horário, às 17 horas. É isso. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Não? Daniele, Dani? Carol, a Isabela Lima comentou alguma coisa no chat, ela escreveu: eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Labtrave pela oportunidade de acompanhar essa discussão. Hoje, particularmente, foi uma alegria ouvir essas mulheres maravilhosas e tão comprometidas com a construção do cuidado em liberdade. Obrigada, Dani e Daniele. Legal. Bem, eu acho que vocês querem fazer alguma consideração final, um recado às gerações futuras. Nossa, um recado às gerações futuras. Peguei pesado, né? Não foi combinado isso hoje, né? Fala você primeiro, Daniele, que eu preciso pensar. Não, eu queria agradecer muito o convite. Foi uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui discutindo com vocês e poder ouvi-los, né? Assim, sempre quando a gente encontra e escuta o outro, a experiência do outro, isso faz diferença na nossa vida, na nossa forma de pensar, assim, né? Então, isso eu queria já, desde já, agradecer. Agora, para as gerações futuras, eu acho assim, eu tenho um amigo, eu acho que ele na verdade está falando nesse exato momento em outra programação da semana da luta antimanicomial na UFMG. Mas ele fala uma coisa assim, a gente às vezes com a volta como burocracia institucional, que pedia CPF, mas é CPF, é CNPJ, e discutindo edital e várias outras coisas, e uma pessoa da contabilidade lá com a pessoa falava, não, mas é porque a pessoa jurídica, não, mas porque a pessoa jurídica, não sei o que, a pessoa física, não sei o que lá, e a gente numa discussão, assim, que não chegava ao fim, e aí lá pelas tantas, esse meu amigo fala, não, mas e a pessoa humana? E aí, assim, a gente não pode esquecer que o que a gente está falando o tempo todo e da importância que a gente precisa cuidar é da pessoa humana, né? Assim, é pensar no respeito ao outro, no cuidado ao outro, que aí isso faz toda a diferença e isso perpassa todas as lutas, né? Se o outro não tem acesso aos bens básicos, assim, as condições básicas de vida e de sobrevivência, se acaba sendo atrelado de diversas formas, a gente precisa sempre ter esse olhar pensando assim,
na Constituição, na possibilidade que as pessoas, então, tenham acesso aos seus direitos e num outro projeto de sociedade, de uma forma em que a pessoa tenha valor, seja valorizada, ou seja cuidada, ou como for, assim, a gente está falando de pessoas, então da gente sempre ter um olhar e um respeito e o cuidado com esse outro, que é um outro ser humano, e a gente pensar na vida humana. Então, é isso. Obrigada, então. Obrigada, Daniele. Eu fiquei pensando aqui, assim, essa realidade, né, que nós estamos vivendo hoje do Covid, ela nos colocou, assim, para a rede, né, de saúde mental, uma série de desafios, assim, que começa como cuidar à distância, né, como esvaziar um pouco os serviços para que as pessoas não se contaminem, né, não corram tanto risco de estar expostas, não, né, e para nos proteger também enquanto trabalhadores, assim. E tem sido realmente um grande desafio, assim, porque a gente percebe o quanto que esse território, né, que é um território que não é geográfico, né, é um território de afetos mesmo, que os usuários vão construindo, o quanto que é difícil para eles abrir mão, né, de estar circulando nesses espaços, mas também, por outro lado, nos convoca, assim, a pensar o quanto que a gente também, né, nós já estamos aí, né, em Belo Horizonte com quase 30 anos, 20 e tantos anos de reforma psiquiátrica, e o quanto que a gente também vai se institucionalizando, né? E o quanto que e aí pensando, o que eu diria, né, para os novos, né, para os novos trabalhadores que virão, eu acho que é reinventar a luta antimanicomial, sabe? Repensar, assim, que a gente não dá conta de... Pensar que a gente não dá conta de tudo como a gente diz que dá, né? E como fazer outras formas de cuidar, não ter esse medo de inventar, né? De fazer de outro jeito, porque a gente fica com muito medo do retorno, né? Das práticas manicomiais, né, que já estão, né, vindo com muita força nos últimos anos, né, as comunidades terapêuticas, né, as internações compulsórias. A gente fica com muito medo de perder o que a gente fez até agora, mas a gente precisa o tempo todo, acho que essa é a essência, assim, essa é a herança, né, do Basaglia, assim, que a gente está o tempo todo se reinventando, sabe? Então, acho que é um pouco isso que é o nosso desafio, sabe? Como se reinventar nesse momento e daqui para frente, né? Acho que passa um pouco por aí. E muito obrigada, eu gostei, achei muito importante, acho que esses momentos que a gente se reúne, né, nesses coletivos, nos fortalece muito, né? Porque ainda mais nesse momento de isolamento, a gente tende a ficar muito ansioso, né? Se sentindo muito sozinho, e acho que essa oportunidade de diálogo, ela nos fortalece. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora, né? Que nos escutaram, que se dispuseram a conversar sobre essas questões. Eu agradeço muito. Obrigada. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigada. E acho que é isso. Alguém quer fazer algum outro comentário também, aproveitando a deixa, o recado das gerações futuras? Não? Eu acho que o recado para as gerações futuras é falar de todos os abolicionismos, e aí citando Passetti, começando por aquele abolir a punição dentro da gente, né? Isso nós não podemos esquecer jamais, e falar sempre para todas as gerações que vierem, né? Para a nossa, para a que nos antecedeu e para as que vêm depois da gente. É manicômio, é prisão,
qualquer tipo de encarceramento, qualquer tipo de opressão e qualquer tipo de punição. Então, a minha fala é mais nesse sentido mesmo, sabe? Da gente não se esquecer que a gente tem que abolir muita coisa, que a nossa luta é enorme, começar por nós mesmos. Era isso. Obrigada, meninas. Adorei. Beijo. Em pé. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa Fala noite. novamente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.